Uma coisa que eu reparei quando você mandou lá os subtópicos foi sobre intensidade, que eu acho que é o tema mais polêmico de hoje em dia, né? Que tá todo mundo aí realmente batendo, uma escola batendo contra a outra, defendendo suas metodologias. Eu queria saber, na treta de intensidade contra volume, qual é o seu lado, ou se você não tem exatamente um lado nessa treta. É isso aí. Bom, vamos lá. É importante falar sobre intensidade, porque eu martelo bastante sobre isso. E quando a gente vai pegar todas as variáveis de treino, intensidade ela é a mais importante, porque ela é a única que é capaz de estar gerando hipertrofia muscular. Eu sempre faço uma analogia. Intensidade é o medicamento correto, é o medicamento que vai estar te garantindo hipertrofia muscular. Volume é simplesmente a dose. Então, se você errar o medicamento correto para estar tratando aquele problema, para ter aquele objetivo que tu quer, tu não vai ter sucesso na busca da hipertrofia. O que é intensidade? Muitas pessoas ainda confundem, muitas pessoas ainda acabam colocando o sentimento da jogada quando a gente fala de intensidade. Quando a gente fala de literatura, quando a gente fala de ciência, a gente tem basicamente dois tipos de intensidade. A gente tem a intensidade de peso, né? Que é a intensidade justamente do quanto de peso tu vai estar utilizando no exercício. E aqui já vem também a grande diferença entre peso e carga, né? Peso, para quem não está familiarizado, peso é a quantidade de anilha que tu bota, né? Quantidade de tijolinho na máquina, quantidade de anilha que tu coloca na barra. Isso é peso, tá? Carga é uma somatória de diversas outras variáveis que vai estar entrando repetição, vai estar entrando peso, vai estar entrando quantidade de exercício, tá? Então, quando a gente está falando de intensidade de peso, é justamente o quanto de carga que tu vai estar colocando naquele exercício. Quanto mais próximo do teu peso máximo, maior a intensidade, certo? E a gente tem o segundo tipo de intensidade, que é a intensidade de esforço, que é justamente o esforço, quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala de hipertrofia, esforço é um sinônimo de proximidade com a falha. Então, quanto mais próximo você estiver da falha, maior vai ser a intensidade de esforço, portanto, maior vai ser a intensidade de treino. Então, basicamente, a gente tem esses dois tipos de intensidade. Muitos artigos ainda, na verdade, 90% dos artigos vão falar de intensidade de peso, tanto que eles colocam, por exemplo, o percentual de 1 RM. Para quem não está familiarizado, percentual de 1 RM nada mais é do que um percentual do teu peso máximo. Ou seja, se você faz um agachamento com 100 quilos para uma repetição, os 100 quilos é o seu percentual de 1 RM, ou seja, o seu percentual máximo de peso para você estar fazendo uma repetição. Se você vai estar utilizando 80% de 1 RM, você vai estar utilizando 80 quilos para X repetições. Geralmente vai dar umas 5, 6. Ou seja, quando a gente fala de intensidade, basicamente a gente vai ter essas duas intensidades. E é aqui que grande parte das pessoas acaba confundindo conceitos de intensidade. Geralmente, a gente pode falar de outros dois conceitos que não são intensidades. Por exemplo, o sentimento que a pessoa tem treinando. Se ela se sente cansada, se ela se sente exausta, se ela se sente com falta de ar durante o treino, isso não é intensidade. Isso é simplesmente algo que a gente chama de percepção subjetiva de esforço, tá? Que é Exatamente. justamente como que a pessoa se sente. Isso não é intensidade. A pessoa pode fazer um treino pouco intenso, mas com um percentual de esforço altíssimo. E aí ela acaba confundindo essas duas variáveis, principalmente quando a gente fala de treino de musculação. Se a gente fosse aplicar isso para aeróbico, por exemplo, é diferente, né? Então, quando a gente fala de treino aeróbico, via de regra existe uma correlação entre intensidade e percepção subjetiva de esforço. Com treino de musculação, treino de força, isso não existe, tá, pessoal? E geralmente o segundo tipo de associação que as pessoas fazem com intensidade, que é geralmente colocar mais técnicas de treino e querer manipular, por exemplo, velocidade e movimento. Querer acelerar o movimento, querer desacelerar o movimento, por fazer algum tipo de associação com a física, por exemplo. O grande problema é que a física de Newton, ela não segue os princípios de um corpo biológico. Então, quando a gente fala, por exemplo, de musculação, quando a gente fala de um corpo humano, quando a gente fala de músculo, o músculo segue outros princípios da fisiologia do exercício que entram em conflito com, por exemplo, você querer acelerar ou você querer desacelerar o movimento. Na matemática, isso faz sentido, você querer acelerar o movimento para aumentar a força. Afinal, segundo a lei de Newton, é força igual a massa vezes a aceleração. Na teoria, se você aumenta a aceleração, tu também vai estar aumentando a força, certo? Já no corpo biológico, isso não faz muito sentido, porque no corpo biológico a gente tem um princípio que a gente chama do princípio de força-velocidade, que ele nada mais nos diz que conforme a gente vai chegando próximo da falha, e falha, para quem também não está muito familiarizado com o conceito falha, nada mais é do que você ser incapaz, desculpa, falha você ser capaz de completar um movimento
perfeito. Sem ajuda, sem alguém tocar em você, sem você mudar a amplitude de movimento, sem você mudar a técnica, isso é falha. Então, quando você está fazendo o seu supino e na metade do movimento você não consegue mais empurrar a barra e a barra cai, isso foi falha. Todo mundo aqui já percebeu que conforme vai chegando próximo da falha, vai ficando cada vez mais difícil querer mover o peso. Por mais que você queira empurrar a barra no supino para cima, vai ficando muito e muito difícil de fazer isso. A sua velocidade vai caindo por mais que você não queira. Por mais que tu queira empurrar a barra para cima, tu simplesmente não consegue. Por quê? Porque justamente esse princípio de força e velocidade, ele diz que conforme a gente vai chegando próximo da falha, a tua velocidade ela vai caindo involuntariamente. Então, na teoria, se a gente fosse seguir o princípio da segunda lei de Newton, a gente teria menos intensidade porque a gente vai estar trabalhando com uma menor aceleração e uma menor velocidade. Mas é justamente o oposto. Conforme a gente vai chegando próximo da falha, que a velocidade vai caindo, você vai tendo o máximo do que a gente chama que é de tensão mecânica. Que é justamente... E teve essa treta aí durante uma época, justamente de que estavam querendo trazer para o treinamento que a intensidade seria essa equação de massa vezes aceleração, né? Exatamente. E aí esse é o grande problema, né? Quando você tenta aplicar... Na matemática faz sentido, na física faz sentido, mas um corpo biológico não responde da mesma maneira que um carro, não responde da mesma maneira que um motor de carro, um motor de caminhão. Então existem essas peculiaridades. Via de regra, pessoal, intensidade é você se manter próximo da falha e você trabalhar com altas cargas, um peso elevado. E lembrando, um peso elevado para você. Então se você falha com 30 quilos para 8 repetições, ótimo, esse é o seu pesado. Não queira se comparar com outra pessoa. Não queira comparar pessoas, porque a intensidade ela é relativa. Cada pessoa vai ter o seu peso máximo, cada pessoa vai ter o que a gente chama de intensidade máxima. Então, intensidade é trabalhar com altas cargas, trabalhar com peso elevado e você trabalhar próximo da falha. Via de regra, é isso. Se você quer aumentar a intensidade do treino, ou você vai trabalhar mais próximo da falha, ou você vai trabalhar com mais peso para menos repetições. Né? Então, basicamente, com relação à intensidade, é isso que a gente tinha para falar, que esclarecer esses pontos, porque se isso não fizer sentido, pessoal, não tem como a gente falar de outros assuntos, não tem como falar de técnica de treino, não tem como falar de volume, porque intensidade é a mãe de tudo. Intensidade é o que vai estar mandando na hipertrofia.